Shalom para todos, uma boa noite. Shalom. Nós estamos dando início a mais um shiur. A palavra shiur, a tradução dela é estudo. Então, toda quarta nós estamos aqui transmitindo ao vivo. É sugerido um tema, e o tema que foi sugerido nessa noite é a família física de Yeshua. Porque tradicionalmente algumas denominações ensinavam que Yeshua nunca teve irmãos. Por isso que a mãe dele era chamada de Virgem Maria, uma vez que por um equívoco de tradução, por não conhecer a língua, houve muito erro de tradução. A mãe dele também nunca se chamou Maria, o nome dela é Miriam, e o pai Yosef. Eu quero deixar aberto a todos que quiserem fazer comentários, e perguntas podem ser feitas aqui, quem está na mesa, quem estiver online, podem fazer perguntas, nós estaremos tentando respondê-las. Eu quero passar a palavra para o Dr. Luiz, para que ele venha explanar um pouco mais profundamente sobre esse tema. Ok, doutor? Shalom. Shalom a todos. Vamos começar então. O que eu quero apresentar aqui é sobre a família de Jesus, né? Quem era a família de Jesus? Quem foi a família de Jesus? Assim como nós temos uma família, um pai, uma mãe, irmãos, né? Jesus também teve, né? Um pai, mãe e irmãos, certo? Então, eu queria saber de vocês um pouco, o que vocês podem me falar disso, tá? O que vocês sabem, alguém aí, alguma opinião? Quantos irmãos, por exemplo, quantos irmãos Jesus tinha? Alguém sabe me dar alguma resposta? Ninguém? 4. 4 irmãos? 2 irmãos? Irmãs? Irmãs. Tá. Então vamos lá. Pelo que a gente pode extrair da palavra, a gente pode concluir que Jesus teve pelo menos 4 irmãos e 2 irmãs. Então é uma família de pelo menos 8 pessoas. Se você contar com o pai, com a mãe, 9 pessoas, né? Pai, a mãe e ele. Mais ele, mais 4 irmãos, 7. Pelo menos 2 irmãs, 9. Então isso é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Naquela época eles moravam lá em algum lugar, alguma casa, e dentro dessa casa tinha pelo menos 9 pessoas. É um assunto pouco abordado, né? Pouco abordado e que a gente não para refletir sobre isso. Pouco explorado, né? E a Bíblia fala que ele era o primogênito, tá? A Bíblia, quando ela fala de Jesus em relação a filho de Maria, né? Filho biológico, né? Jesus homem, né? Ele é chamado de primogênito, tá? Primogênito é primeiro gerado, tá? E a Bíblia, quando trata Jesus como filho de Deus, é chamado de unigênito, tá? O único gerado, tá? Mas aí vem aquela confusão, né? Poxa, mas eu também sou filho de Deus, como que ele é unigênito de Deus? O unigênito de Deus cai na seguinte questão, que ele foi o único gerado exclusivamente por Deus, tá? Porque a partir do momento que Jesus é criado por Deus, todas as outras coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Então nós somos filhos de Deus, mas por intermédio de Jesus, da obra criadora de Jesus Cristo, tá? Sendo que o unigênito de Deus, ele foi criado simplesmente, o único ser que foi criado único exclusivamente pelo próprio Deus Pai, certo? Então vamos lá, vamos voltar para o assunto aqui. O primeiro versículo que me chama a atenção, ele está em Mateus 13, 55. Vamos começar aqui do 53, ó. Acompanhe na Bíblia de vocês aí, se alguém tiver alguma versão
né, diferente, a gente vai lendo aqui. Então vamos lá. Então, quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, partiu dali e dirigiu-se para a sua pátria. Aqui, quando fala sua pátria, estão falando da cidade de Nazaré, tá? E pôs-se a ensinar as pessoas que estavam nas sinagogas, de tal sorte que elas se maravilharam e diziam: mas de onde vem essa sabedoria, esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Então aqui, as pessoas, né, que estavam ouvindo os ensinamentos dele na sinagoga, elas estranharam, porque elas conheciam ele como Jesus homem, Jesus que vivia junto deles ali em Nazaré. E elas viram aquele ensinamento e as pessoas começaram a discutir, mas não é aquele, não é ele o filho do carpinteiro? Olha só, gente, filho do carpinteiro, né? Jesus homem, né? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos? Os nomes dos irmãos agora: Tiago, José, Simão e Judas. Pega uma judaica aí, vamos ver esses nomes aí. Aliás, eu podia de vez em quando citar nela. Tá. Como eu expliquei logo no início que foi modificado o nome, né, da mãe. Então vamos lá. Na judaica traz a seguinte versão: de onde vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é ele o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Miriam? E não se chama seus irmãos Jacó, Yosef, Shimon, Judá? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ou seja, né, aqui, nesse versículo, né, cita a família inteira. Fala do pai, Sim. carpinteiro, né, Yosef também, da mãe, Miriam, né, 2. Próprio Jesus, 3. Um dos irmãos, Jacó, o outro irmão, Yosef, o outro irmão, Shimon, o outro irmão, Judá, e não estão conosco todas as suas irmãs, no plural, então no mínimo 2. No mínimo 2. Então uma família com no mínimo 9 pessoas. É. Certo? Não falo o nome das irmãs, mas pelo plural apresentado aqui, a gente sabe que... Mais de uma. Sim. Certo? Então no mínimo 9. Uma família com pelo menos 9 pessoas. E ele era o primogênito. Certo? Então, vamos agora correlacionar os versículos. Nós temos isso aqui em Mateus 13:55. Nós temos também isso em Marcos. Está em Marcos 6, se eu não me engano. Vamos lá, em Marcos 6. Agora nós vamos pegar uma correlação entre os evangelistas, tá? Marcos 6. Sim. 6. Então, gente, aqui é a mesma coisa. Versículo 3. Marcos 6, 3. Então, olha só, falando da mesma né, passagem, né? Sim. Então, isso aqui é o seguinte: a gente sabe que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos, por volta do ano 64 depois de Cristo. E provavelmente Mateus, ele tinha acesso aos escritos de Marcos quando ele fez essa correlação de passagens. Eles falam praticamente do mesmo assunto. Então Marcos, né, ele já fala um pouquinho diferente, mas o que não muda, tá? O contexto. Então vamos lá, ele chegou em Nazaré, né? Saindo dali, ele foi para a sua pátria e seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, olha só, então ele ensinava nas sinagogas no dia de sábado. Os ouvintes ficaram maravilhados, dizendo: mas de onde vem isso tudo? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tais milagres? Agora, olha só, gente, olha como é que é o contexto, né? Como é que a gente tem que interpretar isso? As pessoas não entendiam, né, que como uma pessoa da comunidade ali do meio deles, uma pessoa que era da rotina de convívio deles, estava fazendo tudo aquilo, né? Então é algo que, né, Jesus viveu 30 e tantos anos antes de ser batizado, não tinha desenvolvido o ministério, ele era uma pessoa normal,
30, Então, para ser né? mais preciso. Era uma pessoa comum no meio ali. Então todo mundo conhecia Jesus como aquela, né, Yeshua como aquela pessoa comum. Sim. O carpinteiro ou o filho do carpinteiro. Que viam no dia a dia. Do dia a dia, que de repente começa a operar milagres, fazer maravilhas, né? Pregar, né? Com uma sabedoria que eles até então não viam nele, né? E olha só, dentro do contexto. Então, a igreja romana, ela pega esses versículos aqui e fala que esses nomes aqui, tá? Eles afirmam que no hebraico, no grego bíblico, não existia a palavra irmãos, tá? Eles falam que a palavra irmãos, que no grego bíblico não existia a palavra primos, tá? E a palavra irmãos poderia significar tanto irmãos como primos, tá? Então a defesa, né? O argumento deles é que o grego bíblico não existe a palavra primo, a palavra irmão, a palavra grega, né? Que seria adelphos, é uma palavra grega chamada adelphos. Ela serve para designar ou irmão, ou primo, ou parente, tá? Esse é o argumento católico. Nós vamos ver que esse argumento ele não faz sentido, tá? Então eles falam que isso aqui seriam primos dele, não filhos de Maria, tentando argumentar que Maria só teve Jesus e depois do nascimento de Jesus nunca teve relação com José e continuou sempre virgem. Sim. Tá? Esse é o. Não sabia disso? Essa é a forma interpretativa. A Igreja Católica prega que ela é a Virgem Maria, que ela nunca teve outros filhos. Nunca teve. Não é mais relação. Nunca teve relação. Nunca teve. Para ser virgem, nunca pode ter tido uma relação sexual, ok? Tá? Deixaria de ser. Por isso que é chamada de senão ela deixaria de ser virgem. Então, se a Igreja Católica interpretar essa palavra irmãos como irmãos de sangue, cai o argumento por terra de que eles defendem que Maria não teve relações com José. Claro que ela, por ter sido a mais digna e justa, né, na época, a gente acredita sim que ela manteve-se virgem, né, até o nascimento do Mashiach. Então, acredito eu que esse argumento pós-nascimento cai por terra, né? E até mesmo depois ele vai falar da palavra primo que ele achou. Então o que eu quero que a gente entenda nesse contexto é que ali tinham pessoas que elas estavam maravilhadas de ver uma pessoa normal fazer milagres e pregar. E o que eu quero que vocês entendam é que quando fala essas palavras aqui, ó, não é este o filho do carpinteiro, não é este o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão e Judas, que aqui as pessoas sabiam que ele tinha irmãos, né? Se a gente parar para pensar nesse contexto, nessa interrogação que esse povo estava fazendo, está muito claro que eles conheciam os irmãos dele, né? A passagem deixa clara que, né, as pessoas sabiam que ele tinha irmãos, né? Então a gente, né, tem que, para quem viveu dentro de uma igreja católica, tem um certo bloqueio de entender isso, né? Talvez alguém aqui que nunca passou pela igreja católica não tenha um bloqueio. Claro, as palavras aqui estão claras, mas para pessoas que passaram pela igreja católica tem muito bloqueio de entender isso aqui, pela trava que coloca nos nossos olhos quando você cresce lá dentro e você escuta isso a vida inteira, que é o meu caso, certo? Então vamos lá, mais uma vez, ó. Não é este o carpinteiro, o filho de Miriam, e não são os seus irmãos Jacó, Yosef, Shimon e Judá? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde vêm essas coisas? Certo? Então, aqui já são dois versículos, né? Um confirmando o outro. Um em Marcos e um em Mateus. Vamos agora em João 6,42. Ó, então João 6,40. Pode ir. João 6,42. Olha só, gente, como a gente não pode, né,
a gente tem que entender que as pessoas questionavam uma pessoa comum, uma família comum, que tem um pai, que tem uma mãe, tá? Então, João 6,42, os judeus murmuravam contra ele porque disseram: eu sou o pão descido do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Olha só, tá vendo como é que o negócio é familiar, né? Ali era uma família conhecida. E olha que interessante, olha, leia na judaica. Olha aí, olha a linguagem. Essa linguagem fantástica. Ó. Como com isso os moradores de Judá começaram a se queixar contra ele, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, então as pessoas falam: mas como que uma pessoa que viveu com a gente, morou com a gente, faz 30 anos que a gente conhece esse menino, viu nascer, crescer, e fala que é um pão descido do céu? Né? Então, ó. Aí no próximo, permita-me. Sim. O versículo 42. Eles disseram: este não é Yeshua, Ben Yosef? Porque a referência era o pai, né? Todo filho era identificado pelo pai, o nome do pai. Então esse não é o Ben Yosef? É o filho de José? Sim. Conhecemos seu pai e sua mãe. Então eles estavam dizendo: nós estamos convivendo com ele, exatamente o que o senhor está expressando aí. Convivemos, vimos ele crescer, sabemos a origem dele. Tá. Yeah. Então, né, é o que eu falo, né? Para quem teve uma vivência na Igreja Católica, para entender isso aqui é um bloqueio muito grande, tá? Porque aqui nós temos versículos que falam, né? Se você analisar, você vê que está falando da família física, do pai, da mãe, dos irmãos. Exatamente. Né? Uma família que era de comum, né? De comum convívio ali de todos, né? As pessoas ali, né? Conviviam com eles diariamente, né? E já conviviam com Yeshua há 30 anos. Depois que ele foi batizado, começou a desenvolver o ministério dele, começou a fazer esses milagres, né? Então as pessoas falam: mas a gente conhece esse menino aqui, né? Os irmãos, o pai, a mãe, né? Então a Igreja Católica insiste em deturpar as Escrituras, dizendo que não existe a palavra primos, tá? A palavra adelphos pode significar irmãos, primos e parentes, tá? Segundo eles. Então nós vamos analisar isso aí mais um pouquinho. Então vamos lá, uma outra passagem que a gente pode interpretar aqui é em Mateus 1,18. Mateus 1,18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Lê na judaica aí, porque aqui tem a questão dos nomes. Vamos lá. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe Miriam estava comprometida com Yosef, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Tudo bem, agora aqui nós vamos buscar algumas outras versões, tá? Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia referência dentro da Igreja Católica, tá? Como a melhor Bíblia de estudo dentro da Igreja Romana. Então eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém aqui. E todos os versículos que eu vou ler aqui também são mencionados da Bíblia de Jerusalém. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes que coabitassem, tá? Então essa palavra coabitar, certo? Ela faz menção a um relacionamento sexual. Então a Bíblia fala que Maria, comprometida em casamento com José, antes de ter relação com José, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Então aqui, o que a gente percebe? Não está falando de uma maneira indireta, mas de uma maneira direta. Mas vocês concordam que de uma maneira indireta, a gente supõe que antes de coabitar com José, ela ficou grávida? A gente supõe que depois que ela ficou grávida do Espírito Santo, ela coabitou com José. Alguém concorda com isso? É uma suposição, tá?
aqui, viver como marido e mulher de modo íntimo. O coabitar no caso, né? Isso. Acredita-se, eu acredito, né, na opinião, pelo que eu tenho estudado, que ele aguardou a gestação dela, porque o próprio Deus se incumbiu de falar com ele, né? Porque o que gera nela foi pelo Ruach HaKodesh. Então isso gerou nele um temor, né? Então era um homem também que conhecia Hashem, era da linhagem de Davi. Então eu acredito que ele aguardou o período dela de gestação, para depois assim ele poder concluir o processo de marital com ela. Consumar, né? Consumar. Então, e aqui na nota de rodapé, a Bíblia de Jerusalém fala assim, diversos documentos gregos e latinos disseram de um modo mais preciso: José, o qual desposou a Virgem Maria que gerou Jesus. Certo? Então, né, não vou dizer que aqui afirma de uma maneira direta, mas olha só, vamos tentar traduzir isso para uma linguagem de hoje, tá? Então, a origem de Jesus é assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes de terem relação, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Perfeito. Tá? Porque aqui É o mais objetivo possível. Um exemplo aqui de coabitar é o mesmo que fazer sexo. Exatamente. Tá? Pode procurar no Google. Coabitar é o mesmo que fazer sexo. Então, antes deles fazerem sexo, ela achou-se grávida do Espírito Santo. Então, a gente aqui não tem uma afirmação direta, mas é uma afirmação que nos leva, se antes deles fazerem sexo ela ficou grávida, a gente supõe que depois que Jesus nasceu, ela fez sexo com ele. Tá? Então a gente começa a juntar versículos, o que a gente leu lá em Mateus e Marcos e João falando que ele teve irmãos, e aqui falando que ela não fez sexo com ele antes de nascer Jesus, né? Esse versículo de uma maneira direta fala que ela não fez sexo com José antes de nascer Jesus, não afirma que ela fez depois de nascer Jesus, mas sim, nos leva a pensar que sim. Mas olha só, olha o versículo 18, vamos dar ênfase aqui nesse detalhe, O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim: quando sua mãe Miriam estava comprometida com Yosef, estava noiva, ok? Prometida a ele. Antes de se casarem, ela se encontrou grávida, ok? Então depois teve que tramitar todo o casamento, todo o sistema de Ketubá. Na visão judaica, eles tiveram que fazer todo o sistema judaico de casamento, todo o trâmite, passar pelo casamento, a bênção rabínica lá sobre eles, para que eles formalizassem esse matrimônio. Não existe um relacionamento conjugal dentro do judaísmo sem que se cumpra a formalização da Ketubá. Eles não quebram esse preceito. Aqui só não diz quando foi. Olha lá, o próximo versículo diz aqui, o versículo 19: Yosef, seu futuro marido, que ainda não era, né? Era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado. Se ele casou com ela com 2 meses de gravidez, ou com 4, ou com 6, ou com 8, eu não sei se existe essa referência, mas enquanto ele não concluiu o matrimônio, ele não teve relação com ela sexual, porque eles não quebrariam esse preceito, entendeu? E o 25 também ele confirma. Então vamos lá, agora no 24, Então José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher. Agora, olha interessante aqui, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho, e ele chamou com o nome de Yeshua. E aqui na judaica está assim, na 25, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho. Então, agora uns minutinhos atrás eu fiz esse comentário, lembra?
Eu disse, olha, enquanto ela estava grávida de Yeshua, ele a preservou. Ele não teve relações sexuais, lembra, Gabriela, desse comentário? Lembra? Então ele a preservou porque ele sabia que aquela gestação era sagrada, ok? Ele não podia ter relações sexuais com ela dentro desse período dos 9 meses. É legal, eu falei sem ter lido aqui embaixo, né? E aí vem a confirmação no versículo 25 do capítulo 1 de Mateus. Mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou de Yeshua. Muito interessante, não é? Então, gente, o que a gente está querendo provar aqui é o engano que a Igreja Católica coloca quando eles querem dizer que Maria, depois que Jesus nasceu, ela ainda continuou sem ter relação com José, tá? Mas a Bíblia diz que ele não a conheceu até o dia em que ela deu à luz ao seu filho, tá? Até o nascimento do filho, então, até esse dia. Então aqui nós temos mais um indício de que, apesar de não falar de forma direta, né? Mas é uma forma indireta que nos leva a deduzir que, após o nascimento de Jesus, José teve ela como mulher, assim como qualquer família abençoada por Deus. Então nessa Bíblia aqui fala a mesma coisa. Porém não a conheceu até. Se ele não conheceu até, nos leva a crer que depois ele a conheceu. Só entendeu? Que na Igreja Católica, você vê, faz as orações deles tudo lá, mas nunca estuda a Bíblia, nunca ensina a Bíblia. Não pode ler só até a parte A. Que ele não manteve relações. Tem que ler a parte B, até que ele. Então vamos lá, ó. Então nós temos aí, por exemplo, já são 3 versículos, né? Os 3 que falam da família física. Depois a gente vem em Mateus e pega um versículo que diz que José não teve relação com ela até o nascimento de Jesus. Agora vamos em Lucas 2:7. Lucas 2:7. Então vamos lá. Enquanto lá estavam, aqui no caso, né, o contexto, né, é quando foi no nascimento mesmo de Jesus, né, que eles estavam em Belém, né, na estrebaria, né? Isso. Então, aqui nesse contexto, em Lucas 2:7, vamos começar do 6. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias do parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu com faixas, reclinou numa manjedoura. Então, mais um versículo em Lucas 2:7, ele fala de uma maneira bem clara da palavra primogênito. A palavra primogênito, ela significa o primeiro gerado, tá? Lucas 2:7. Então, se a gente começa a juntar esses versículos, né, de Mateus com Marcos, com João, e agora entra Lucas na história, nós estamos vendo um consenso, tá? Em que os 4 evangelistas têm uma ideia comum de que Jesus teve irmãos. A Bíblia também não citaria aqui no versículo 7. Ela deu à luz o primeiro filho. Então, primogênito, primeiro gerado. Senão aqui essa versão deveria ser assim. Se ela fosse ter só ele, se ela fosse ter só ele, a frase seria: ela deu à luz ao seu único filho. Não, ao seu primeiro filho. É porque virão outros. Precisa entender essa diferença. Interessante, né? Unigênito com unigênito. Exatamente. Essa palavra... São detalhes que mudam tudo no texto. Então, agora, para a gente poder ter... Para a gente poder ter uma confirmação disso, nós temos que buscar isso nos originais. Aurélio, eu vi também uma coisa que me deixou assim intrigado, não por mim mesmo, mas assim, como que as pessoas, para mim é invenção humana, é um dogma, que diz que Yosef, ele era viúvo,
né? Isso eu creio que sim, que é para que eles mantenham aquela forma de Miriam ser virgem, continuar virgem, né? Eles adorar Miriam como virgem, Maria a virgem, porque dizem que Yosef, ele era viúvo quando se casou com Miriam. Eu creio que justamente para isso, para justificar os filhos e considerar Maria virgem, Miriam virgem. Então, eu nunca vi nada disso escrito em nenhum livro da Bíblia. Não tem escrito na Bíblia. Não. É um dogma. Não, isso não, assim, não está embasado dentro do que a gente chama de Bíblia. Não. Não. E tudo que tiver fora do comentário conceito, tudo que tiver fora do contexto, que foi bíblico, feito para justificar a Sim, mas Maria ser virgem. o Não, que é um não existe dogma? na Bíblia, não tem na Bíblia isso. Um dogma Você é não vai algo achar. que um homem criou. É um criação conceito do homem. humano. E que não Exatamente. Então ele criou um conceito humano que não está na Bíblia, uma heresia. Uma vez que não está escrito, é uma heresia. E ele plantou uma heresia. É um dos conceitos, uma das heresias Sim, que existe para justificar os irmãos. os irmãos e a virgindade de Miriam, Maria na Igreja Católica. Então, mas o interessante é que nesse versículo é perfeito a colocação, muito boa. Porque Eu não sabia disso. é uma heresia que foi criada, um dogma, né, que foi criado. Então tem esse dogma Só que também. por quê? Se você fizer uma avaliação aqui desse versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, está objetivo aqui, está direto. Deu à luz Exatamente. o primeiro filho. Não é? E como eram famílias de muitos filhos naquela geração, é por isso que pela conta que nós fizemos superficialmente, tem uma família de 9 pessoas, né? 7 filhos, não é? O que é bíblico? Está na Bíblia. Eu falo que é bíblico a família. Exatamente. Então, por exemplo, ó, a gente tem que pegar isso aí no original, tá? Porque existe muita má intenção quando eles falam que a palavra grega primo não existe, tá? E eles levam por esse lado, né? E quando a gente fala também da palavra primogênito, tá? Ela tem uma diferença muito grande da palavra unigênito, tá? Eu tenho aqui uma Bíblia em grego, tá? E que a gente lê aqui em Lucas 2,7 que a palavra primogênito, ela significa, tá? Prototokon. Proto, primeiro, tokon, gerado, primeiro gerado, tá? Essa é o original no grego, tá bom? Ao passo que em João 3, qual que é? Que Deus amou o mundo, 3,18? 3,16? 3,16. Então vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho monogene, mono, único, gene, gerado, tá? Monogene, único gerado, não é proto é primeiro, mono é único, tá? Então quando a Bíblia faz menção a Yeshua, Filho de Deus, a palavra é mono, único. Quando faz menção a Jesus Cristo, Filho de Maria, é proto, primeiro, tá? Então isso a gente tem que buscar no original para poder entender essas diferenças. Tem várias palavras Tá? que a gente usa no dia a dia, com mono, né? Monossílabo, monopólio. Esse mono é único. É uma palavra grega que significa único, não primeiro, mas é único. Tá? Monogene. Então, muito interessante. É por isso que as escrituras você não pode simplesmente lê-la por cima, assim, superficialmente, você tem que analisar o texto. Cada palavra no texto pode mudar todo o texto. Não é? E por isso que também trabalhamos com correlações. Nós citamos vários versículos porque um versículo ampara o outro. Ok? Nunca se deve estudar versículos isolados. Porque o versículo isolado ele leva você a tomar interpretações pessoais. Então cada um interpreta da sua forma, do jeito que ele entendeu. Isso é errado dentro do contexto judaico. Então nós temos que fazer um drash, uma midrash.
uma correlação do texto. E é justamente o que nós estamos fazendo. E é muito legal fazer essa correlação dentro dessa busca que foi feita agora aí, ó, pelo grego, que é muito evidente, é muito bonito você ver esses detalhes. Isso traz à tona, ou melhor, prova exatamente o que nós estamos tentando explicar aqui, né? Alguma dúvida aí? Alguém aqui presente? Alguma dúvida? Alguém que está nos assistindo? Quer fazer alguma pergunta a respeito do assunto? Então, ó, dentro dessa mesma palavra em Lucas 2,7, a Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota de rodapé em defesa da igreja romana, que ela diz assim, ó: no grego bíblico, o termo não implica necessariamente a existência de irmãos mais novos. Olha só. Nossa, descaradamente. Tá? Descaradamente. Mas apenas sublinha a dignidade e os direitos da criança. Entendeu? Eles estão falando que o primogênito aqui está falando que é o que tem mais direito, entendeu? E não necessariamente que ele tenha irmãos mais novos. É que na visão judaica, o filho mais velho ele tem posse da herança, né? De alguns direitos. Ou seja, E seria necessário citar, então, se Jesus é o único, obviamente ele é o herdeiro. Sim. Ele citou então o primogênito. Justamente, não é? E é uma batalha em cima desse assunto, porque uns defendem que Miriam permaneceu virgem e defendem que ele foi o único filho, e aí não abre um espaço para discussão, e muita gente acredita dessa forma, que realmente ele é filho único e que ela permaneceu virgem, e isso criou-se um dogma quase inquebrável dentro desse contexto aí. Então você, quando começa a explicar esses detalhes da família, que não era só ele, e aí vem um versículo desse aqui que expõe que ela deu à luz ao primeiro filho, você vai lá no grego, expõe, provando que dentro do campo celestial, ele para com o Pai Celeste, com o Eterno, com Hashem, é de uma forma, e ele com o pai dele aqui, Ben Yosef, filho de Miriam, é uma outra perspectiva. Isso é muito interessante. Ou seja, o que nós queríamos transmitir ficou muito evidente através desses versículos que nós vimos aí agora, né? então vamos dar sequência aqui, ó. Então, nós já vimos a questão da citação dos nomes dos irmãos, das irmãs, né? O fato que Maria, ela, antes de coabitar, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, e que José não a conheceu até o dia, né, que ela deu à luz a Jesus. E aqui também em Lucas, né, dizendo que ele é o primogênito, que ele é o primeiro gerado, tá? Então agora nós temos que juntar tudo isso e começar a formar as ideias, né? Nós já citamos João, nós já citamos Mateus, nós citamos Marcos e agora citamos Lucas, tá? E todos eles estão de acordo, tá? No que dizem a respeito da família de Jesus. Então vamos agora, vamos bater em cima do argumento agora, que a Igreja Católica é o argumento que eles batem com mais força, que essa palavra primo não existia no grego, tá? O que a gente precisa então para provar que a palavra primo existia no grego? Achar no grego bíblico a palavra primo, certo? Não adianta achar a palavra irmãos, a gente tem que achar aqui na Bíblia grega, tá? A palavra primo, tá? Porque se eles falam que a palavra adelfo, ela significa irmão, primos e parentes, tá? Essas palavras, parentes, primos, tá? Não pode existir no grego bíblico, tá? Esse é o argumento mais forte da Igreja Católica. Então vamos lá em Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Então aqui, né? Vamos lá. Saudam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. Alguma Bíblia de vocês traz a palavra irmãos aí? Não. Ou irmão de Barnabé? Seria na tradução normal aí, né? Tradução bíblica de Aristarco, Jerusalém. meu companheiro de prisão,
envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabá. Então, Primo. Então apareceu Primo. a palavra primo, né? Primo. Sim. a igreja romana afirma que a palavra primo não existe no grego, tá? Se ela não existe no grego, ela não poderia existir aqui na Bíblia grega, certo? Quando a gente pega no original, tá? A Bíblia traduzida nossa que a gente tem, ela traz a palavra primo. Quando a gente pega essa palavra no original, a gente encontra a palavra anepsios. Anepsios. Diferente da palavra adelfo. Ou adelfos, irmãos. Então, irmãos no grego, adelfo. Primo no grego, anepsios. Então, existe a diferença, tá? Nós temos também Adelfos e anepsios. Adelfos, irmãos, tá? Anepsios, como a gente viu aqui, né? Primos. Então, esse argumento não faz sentido porque existe a palavra no grego, tá? A língua grega, ela é uma língua mais rica em termos de vocábulos em relação ao hebraico, tá? Realmente o hebraico, a gente não vai encontrar isso no hebraico. Se eu não me engano, os judeus usavam o termo filho do meu tio, não é um negócio assim? Né? Bar. Então não tem, realmente, né? Esse argumento da palavra primo, ela pode se encaixar dentro do hebraico. Porque eles sempre colocavam bar isso, bar aquilo, para identificar o pai. Isso. O garoto, o rapaz era sempre identificado pelo pai. Então, a Igreja Católica ela se apoia nisso, falando que o hebraico bíblico, tá, não tem a palavra primo, tá? Pode até ser que o hebraico não tenha, mas quando a gente parte do consenso que alguns livros do Novo Testamento tenham sido escritos em grego, isso já não cabe, tá? Por isso que a Bíblia de vocês tem a palavra primo, certo? Dificilmente, tá, vocês vão encontrar essa palavra no hebraico. A Bíblia de vocês não vai trazer a palavra primo, tá? No hebraico, tá? Nos primeiros 39 livros, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Parentes aqui, ó. Cadê a palavra parentes? Parentes. Que dá em Marcos 6. Marcos 6:4. Tá, então vamos lá, ó. Agora vamos buscar a palavra parentes, tá? Nós já vimos que a palavra irmãos tem, a palavra primos tem, e agora nós vamos buscar a palavra parentes, tá? Cadê aquela palavra que fala também Isabel, sua parenta? Onde que está falando da palavra Isabel Isabel? é no nascimento de Batista, né? Então, tenta achar para mim aí aquela parte de Isabel. Como é que ele... Peraí, deixa eu ver. Alguém acha para mim, por favor, a passagem de Isabel quando a mãe de Jesus foi visitar Isabel? Acha aí, Omar, no celular aí que a gente vai. Nós tínhamos lido esse Marcos aqui. Não, 6,4 você está dizendo? Não, sim, mas assim, é o mesmo, só que agora a gente vai procurar, né? A palavra parentes. Palavra parentes que a igreja romana também fala que não existia, tá? Que existia. mesmo Adelfo. É o mesmo Adelfo. A igreja romana fala Adelfo, a palavra Adelfo significa irmão, primos e parentes, tá? E o grego, ele é um idioma rico em diferenciação de palavras, até mais que o hebraico nessa questão familiar, tá? Então, em Marcos 6... Procura Lucas 1,6. Lucas 1,6. Então vamos lá, ó. Alguém lê para mim, por favor, Marcos 6,4. Marcos 6,4. Pode ler. Mas Yeshua lhes disse: um profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes, na sua própria casa. Perfeito. Então, cadê o original? Marcos 6,4. Ó. Sui genesim. Sui genesim. Parentes. Adelfo,
anépsios e sui generis, parentes. Irmão, primos e parentes. Tá? Agora naquela parte de Isabel, é Lucas o quê, Gilmar? É Lucas 1,6. Eu estou confirmando aqui. Lucas 1,6. Então vamos procurar, que eu acho que lá fala a palavra de novo, parentes. Primeiro, agora nós vimos a palavra parentes em Marcos, né? Não é esse aqui não. Aqui, achei. Lucas 1,36. Então vamos lá. A Bíblia de vocês aí, por favor. A minha fala parenta. Como é que fala de vocês? Parenta. Deixa eu ver na ajuda. Lucas 1,36. Uma parenta. É. Parenta também, de todo mundo? Sim. Parenta de Isabel. Então. Na judaica, parenta. Aí, ó, tá vendo? Qual o versículo? Elisheva. 36, né? É Lucas Chama de Isabel, 1,36. Elisheva. 1,36? Então, ó, também aqui, ó, Elizabeth, sui generis. É a mesma questão daquela outra que a gente viu, sui generis. Seus parentes, né? Aqui no caso, parenta, né? Então, na verdade, tem todas as palavras. Todas as palavras. Então existe uma relação. Parenta, prima, irmão. É, Parenta, primo, irmão. sim. Caiu por terra esse argumento. Ok. Não existe a palavra irmão. É, perfeito. Nenhuma pergunta? Então vamos lá, ó. Agora, ó, vamos só dar uma olhadinha numa nota de rodapé aqui da Bíblia de Jerusalém. Olha só que né, isso aqui ela é uma Bíblia que ela foi traduzida por católicos e protestantes, tá? É uma Bíblia ecumênica, tá? É uma Bíblia ecumênica que tem vários tradutores e cada um toma parte de um assunto e começa a escrever umas notas de rodapé. Então, naquela de Lucas, a gente viu que quando falava em primogênito, o tradutor que escreveu a nota de rodapé falava que aquela palavra, né, não necessariamente dizia que seria o primeiro filho, certo? Agora, olha só que interessante isso aqui, ó. Lucas 1,34. Maria, porém, disse ao anjo: mas como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Ou seja, que Maria está afirmando a sua própria virgindade, né? Certo? Então o anjo fez a anunciação falando que ela ia ter um filho, né? Então ela pergunta para o anjo: mas como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Realmente a Bíblia prova que ela, antes de ter Yeshua, ela não teve relação com homem algum. Ela mesma está falando aqui. Agora a gente pega a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ó. Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Ó, aí a notinha de rodapé aqui, a letrinha, puxa aqui para a letra V, e está escrito assim, ó, no versículo 35. Nada no texto impõe a ideia de um voto de virgindade. Então aqui, um outro comentarista já fala que, mesmo que ela fale isso, não quer dizer que ela fez um voto de virgindade eterna. Tá vendo? Então um comentarista falou contra, né, que ali Jesus como primogênito, ele não necessariamente seria o único gerado, e aqui o outro tradutor ele já vai a favor da nossa visão, porque ele fala que nada no texto impõe a ideia de um voto de virgindade. O próprio comentarista aqui está falando que, apesar de Maria ter falado que ela não conhece homem algum, isso não quer dizer que ela está falando que ela vai ser virgem eternamente. Entendeu? O comentarista aqui já, né? Ele já dá ele defende a ideia que não é porque ela falou que ela não conhece homem algum, não é por isso que ela vai se manter virgem sempre, tá? Então vamos agora em Gálatas 1,19.
Alguém lê para mim, por favor? 1:19. Pode ler alguém. Aí, Vilmar, achou aí? Valeu. Eu não achei não, eu estou procurando outra coisa aqui. Mas não conheci nenhum dos outros emissários, a não ser Jacó, irmão do Senhor. Agora a gente pega essa palavra, Jacó, irmão do Senhor. A gente faz a correlação com um dos 4 irmãos que foi citado. Certo? Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Ó. Aqui no caso é Paulo falando, tá? Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Olha só. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Tá? Tiago, o irmão do Senhor. É aquele que a gente leu lá, nós chamamos ele de... Como é que fala aí? Tiago, só um minutinho. Aqui, Onde na você leu esse? judaica, é Gálatas 1:19. Jacó. Que fala aí? Mas não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Aqui em Atos também, eu acho que é a correlação em Atos. Nós vamos chegar lá. Atos 1, vai chegar lá. 1:13, tá? 1:14. Isso. Então, Então que Paulo, né, ele fala que ele voltou da Arábia, né, veio para Damasco, depois de 3 anos ele voltou para Jerusalém, isso aqui, né, lógico, depois de muitos anos após a morte de Jesus, tá? Isso mesmo. Porém, não havia qualquer outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus. Olha só, então tinha um irmão de Jesus que não se incluía no grupo dos apóstolos, Que era Tiago. Entendeu? Aí nós temos que estudar quem foram os 12 apóstolos para poder entender o que ele está falando, tá? Mas não vi nenhum dos apóstolos, mas somente Tiago, o irmão. Então existia ali, tá? Então quando a gente pega os 12, tá? Mas Tiago não aceitava ele como Senhor. Não aceitavam. Não aceitavam, tá? Nós vamos ver isso aí também, tá? Que os irmãos dele rejeitavam ele quando ele começou a fazer aqueles milagres. Mas depois nós vamos ver que esse Tiago aí aceitou ele e se tornou um dos primeiros governantes das igrejas ali de Jerusalém. Que por sinal há indícios que é o escritor da epístola de Tiago. Tá? Entendeu? Há indícios que falam que esse Tiago aí, o irmão de Jesus, certo? Que passou a crer nele após a ressurreição, que antes eles repudiavam as atitudes dele. A própria família não aceitou, né? Que é aquele versículo também que a igreja católica, que a igreja romana usa de argumento para quando fala que, pergunta para ele, mas quem são seus irmãos? Onde estão seus irmãos? Porque ele estava pregando e a mãe e os irmãos dele foram lá repreender ele. Entendeu? Aí eles queriam, né? Porque aí chegaram os discípulos e falaram assim, ó, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. Né? Que eles já estavam repudiando as atitudes dele. Mãe também? A mãe e os irmãos. Nossa, que curioso. Tem um versículo. Entendeu? Tem, nós vamos chegar lá. Entendeu? Que eles não estavam aceitando o que eles estavam fazendo. Aí, ele responde, quem são minha mãe e meus irmãos? Aí ele fala que é a multidão, que é a mãe e os irmãos. Ele quis dizer que Jesus generalizou. Entendeu? Ele não foi. Mas por quê? Porque eles estavam lá para atrapalhar o plano ministerial Justo. dele. Eles estavam contra naquele Sim. momento. Então ele usou esse argumento dizendo, se a minha família que está aí fora, que é sangue do meu sangue, estão contra mim, então a minha família são... Quem são minha família? São todos vocês. Ó, estando ainda a falar as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, procurando falar com ele. Isso é Mateus 12:46. Então, estando ainda a falar a multidão, sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, procurando falar com ele. Mais uma vez. Jesus respondeu àquele que foi avisar a ele, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão
irmã e mãe. Sim, apesar de que aqueles que estão lá fora são minha mãe e meus irmãos de sangue. Sim. É isso que quer dizer esse Entendeu? texto. Então, se a gente pegar Mas isso, por ó, uma interpretação errônea, então a igreja romana usa esse versículo também para defender o fato de que ele não tinha mãe e irmão. Entendeu? No caso aqui, né? Porque ele fala, quem que é minha mãe e meus irmãos? É esse povo que está me ouvindo aqui, é minha mãe e meus irmãos. Tá? Mas, ó, vamos lá em Hebreus. tá preparado aqui. Hebreus 2:10. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Hebreus 2:10. Ó. Convinha que de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o autor da salvação, pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão porque não se envergonha de chamar irmãos, dizendo, anunciarei meu nome a meus irmãos, em plena assembleia eu te louvarei, e mais, porei a minha confiança ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então aqui ele está falando que ele ia chamar de irmãos o pessoal da assembleia. Entendeu? Tá? Ó, anunciarei o teu nome, ó, ele está falando que ele vai anunciar o nome do Pai, certo? Ó, anunciarei o teu nome aos meus irmãos em plena assembleia eu te louvarei. Entendeu? Então isso aqui é a correlação com o que a gente leu lá, né? Que ele está falando e chamando aquela multidão de irmãos, tá? Aqui sim, tá? O termo irmãos, ele cabe também, tá? Para irmãos, como a gente nos chama de irmãos, nós nos chamamos de irmãos, tá? Mas nós temos que saber o contexto, certo? Pegar o versículo só para falar de Jesus. A palavra adelfo, ela significa irmão, mas dependendo do contexto, nós não podemos negar que essa palavra irmãos faz a menção a irmãos espirituais também, tá? Na fé. Na fé, tá? Não é necessariamente irmão de sangue, tá? Existe essa diferença, tá? Então nós temos que interpretar de acordo com o contexto. Porque não faz sentido. Se naquele versículo, não é este o filho de José, Maria, e seus irmãos tal, por que só citou aqueles irmãos? Já que espiritualmente todos são meus irmãos. Sim. Então não faz sentido. Se citou nome específico, Sim. é porque ali Então, aí o versículo foi específico com distinção. se fosse irmãos de sangue, não tinha sentido citar 4 nomes de masculinos e ainda falar Por isso, Exatamente. simbolicamente. Não precisaria distinguir, né? Sim. tá no então agora vamos. Não é feio. Ok, pode seguir. Deixa eu só ver aqui. É interessante aprendermos isso, não é? Você vai ficando afiado nas escrituras. Não é, Mary? Então vamos lá, ó. É difícil acreditar que a própria família, mesmo vendo todos os feitos dele, Não aceitavam. aceitou ele como É um assunto pouco abordado. Principalmente a mãe. Pensa, a própria família não aceitava o ministério de Yeshua. É por isso que quando ele ministra, os termos bíblicos da Brit Hadashah fala, seus inimigos estão dentro da tua própria casa. Mas aí se remete àquele que não larga pai e mãe, ou não? Sim. É que é visto uma visão muito Sim. poética, muito assim, florida, que não imagina que vai fazer gente família e família. Eu falei para aquele que não larga pai. E também mistificaram muito essa questão da mãe idolatrar ele, né? Então que nunca foi levantada a questão de que não concordavam com o ministério dele. Ou que, aí no caso, acabamos de ver o relato aí, que
que a família não era 100% de acordo com o que ele fazia. E para uma pessoa que pode ser considerada de coração puro, não necessariamente ela tem que ser virgem. Procura aí, por favor. Porque a gente vê na Pois Bíblia nem vários mesmo justos. os seus irmãos criam nele. Tá? Tá tudo novo aqui hoje. Então vamos lá, ó. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 4. Ó. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Olha só, a palavra irmãos aqui significando irmãos de fé, tá? 500 irmãos. É a palavra adelphos, tá? Dentro de um contexto ela é irmão de fé e dentro de outro é irmão de sangue, tá? Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos, tá? Então aqui nós temos que voltar naquela questão que existia um Tiago que não era apóstolo, tá? Que é aquele que nós lemos ali, que se eu não me engano foi em Gálatas, né? 1,19, que apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos, né? Gálatas 1,19. Achou? Você achei. Então lê aí pra gente. Yohanan, que é João 7,5. Então lê aí. Yohanan 7,5. Seus irmãos falaram desse modo porque não haviam confiado nele. Ó, presta atenção nessa passagem. Vai. Só isso? Seus irmãos falaram desse modo porque não haviam confiado nele. Qual é? É João o quê? João 7,5. 7,5. Isso. Mas se você Yohanan voltar um 7,5. pouquinho no 3, fala assim, ó, por isso os irmãos de Yeshua lhe disseram, saia daqui e vá para Judá, para que os talmidim possam ver os milagres que você faz, pois ninguém que deseja se tornar conhecido age em segredo. Se você faz estas coisas, mostre-se ao mundo. Sim, os seus irmãos falaram desse modo porque não haviam confiado nele. Ó, vou ler de Jerusalém, ó. Disseram então os seus irmãos: parte daqui, vai para a Judeia, para que os seus discípulos vejam a obra que se faz, pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecida. Já que faz tais coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Entendeu? Isso aqui vem de encontro àquela passagem que ele estava pregando, que a mãe e os irmãos foram lá incomodar ele. Sim, exatamente. É correlacionado diretamente. Uhum. Não é? Sim. E é um assunto que eu falei. Raramente alguém toca nesse assunto, que a mãe e os irmãos não concordavam com o ministério, né? E a mesma frase que ele utilizou para a mãe, no momento que ela queria que ele transformasse a água em vinho, ele diz para os irmãos aqui no 6. Yeshua lhes disse, meu tempo ainda não chegou. Ele falou para a mãe, aquela boca, e para os irmãos aqui. Lá em Caná da Galileia, nas bodas de Caná da Galileia. Essa passagem eu vou estudando os casamentos. E ele repete no 8, vocês vão à festa, quanto a mim, não subirei à festa agora, porque o tempo certo ainda não chegou para mim. Então vamos lá agora em Atos 12, Atos 12, 17. Então aqui no caso, né, foi logo que Pedro, ele foi liberto, né, quando ele estava preso, aquela libertação miraculosa. Então ele foi procurar, ele foi à casa de Marcos. Aqui no caso, tá, é o evangelista Marcos, tá?
Então Pedro, ele foi contemporâneo de Marcos, que é quem escreveu o livro de Marcos. E ele foi, depois que ele foi liberto da prisão de maneira miraculosa, ele foi até a casa de Marcos. Então vamos lá, ó. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, que tem o cognome Marcos. Para quem não sabe, que tem uma curiosidade, o escritor do evangelho de Marcos, ele se chamava João Marcos, tá? Diferente de João o evangelista, certo? O discípulo amado, tá? Então, o Marcos, para quem não sabe, ele era chamado, o nome dele era João Marcos, só que conhecido, né, ó. Dando-se conta da multidão, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, que tem o cognome Marcos, tá? Então, está em Atos 12:12, tá? Então, a hora que ele chegou ali, ó, ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele no portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou alegre, tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Então disseram: está louca? Ela, porém, assegurava-se que era verdade. Então é o seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater no portão. Afinal, abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Pedro, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor tinha o livrado da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Está vendo? Então aqui, gente, já olha só a mudança de Tiago, irmão de Jesus, que já não acreditava nele, que estava atrapalhando nele. Olha o tanto que o livro de Atos fala desse Tiago, entendeu? Um Tiago que se converteu, passou a crer no próprio irmão e que assumiu uma condição de líder daquela igreja primitiva, entendeu? Então anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Agora na Bíblia de Jerusalém, quando fala anunciar isso a Tiago, ela coloca uma notinha de rodapé aqui, ó. Fala assim, ó, anunciar isso a Tiago. Aí ela põe uma letrinha que a gente busca aqui e fala assim, ó, anunciar isso a Tiago. Tem uma letrinha V. Na letrinha V a gente vai ver assim, ó, Tiago, sem outra especificação, designa o irmão de Jesus. A própria Bíblia de Jerusalém fala Tiago. Então, que confusão que eles fazem? Então, desde a época da primeira visita dentro do próprio livro. Do próprio livro. Ó, desde a época da primeira visita de Paulo a Jerusalém, em Gálatas 1:19. Então a Bíblia correlata esse Tiago com aquele Gálatas de 1:19 que a gente leu. Se for buscar então esse Tiago, é o mesmo. É o mesmo de Gálatas 1:19 que fala aqui, ó. Irmão de Jesus. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão de Jesus. Tá? Muitas evidências, né? Muitas evidências. Tá? Então, ó, desde a época da primeira visita de Paulo a Jerusalém, tá? Em Gálatas 1:19, Tiago é o chefe do grupo hebreu dos cristãos de Jerusalém. Ó, governava a igreja após a partida de Pedro. E em 1 Coríntios 15:17, a epístola de Tiago apresenta-se como obra sua. Então a epístola de Tiago que a gente tem, possivelmente foi o irmão de Jesus, um daqueles 4 irmãos dele que a escreveu. Tá? Que bom que ele se converteu. Mas, quer ver mais um irmão dele, quer ver? Então, ó, dentro, né, dos escritores bíblicos, nós temos um escritor chamado Tiago, tá? Que é reconhecido como irmão de Jesus, e tem mais um também, irmão de Jesus. A epístola de Judas. É Judas, não o Iscariotes. Não, tá? E nem Nada a Judas, ver. e nem o outro Judas também, tá? Dentro dos 12 tinha 2 Judas. Eu já vi um pastor pregar e falava assim: Judas, tanto é que só tem Não tem nem capítulo. um capítulo. Então vamos lá, ó. Mesmo. Olha, Não é o mesmo. olha o endereço, né?
no comecinho aí, ó, Judas 1, né? Versículo 1. Não tem nem capítulo, é só um capítulo. Então a gente começa pelos versículos. Epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós temos um Judas aqui que é irmão de Tiago, tá? E a Bíblia de Jerusalém, nas laterais aqui, faz a correlação desse Tiago com o mesmo Tiago que nós já falamos. Entendeu? Aquele Tiago que a gente reconhece como irmão de Jesus, que governou a igreja primitiva, que escreveu a Epístola de Tiago, tinha um irmão chamado Judas, que servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, possivelmente, gente, dentro da Bíblia, nós temos 2 escritores bíblicos que eram irmãos de Jesus. Olha que curiosidade. Tá? É lindo. Epístola de Judas e Epístola de Tiago. Tá? Então, ó, na Bíblia de Jerusalém, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ó, na página 2261, deixa eu ver aqui. Judas 1,17. Aqui, ó. Vós, porém, aqui tá, é Judas que está falando, tá? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras de antemão predita pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer aqui? Judas está falando para lembrar das palavras preditas pelos apóstolos. Então, esse escritor de Judas aqui, ele se exclui dos apóstolos, tá? Se a gente pegar os 12, tinha 2 ali que eram Judas. Um é chamado Judas Tadeu e o outro é Judas Iscariote. Judas Iscariote é o que traiu, mas tinha um outro Judas Tadeu. E não é esse Judas Tadeu que escreveu aqui, porque esse Judas aqui, ele se exclui dos 12. Então tem 3 Judas. 3 Judas. Provavelmente. Os irmãos de Jesus. Provavelmente, sim. Era um nome Era um nome muito comum. Por causa da cidade, Judá, né? Aqui, na verdade, Judas é Judá. Entendeu? Então, então existe Judas, irmão de Jesus, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Sim. Deixa eu só ver aqui. Que não é o Judas Iscariotes. Isso, exatamente. E fique claro. Ó. Então vamos lá, ó. Agora eu vou ler aqui uma parte do comentário, tá? Quando começa a falar das epístolas católicas, ó. Judas, que se chama irmão de Tiago, Judas, que se chama irmão de Tiago, parece apresentar-se também como um dos irmãos de Jesus, tá? Nada nos obriga a identificar esse Judas como o apóstolo, que tem o mesmo nome. Ele também se distingue do grupo apostólico. Então, esse tem um terceiro Judas aí, que não faz parte dos 12, tá? Que é o possível escritor da Epístola de Judas, que é um dos irmãos de Jesus. Então, né, a gente vê que a família de Jesus, os irmãos repreendiam ele pelo que ele começou a fazer, que até então ele não era uma pessoa normal, né, um filho normal. Depois ele começou a realizar milagres, pregações, e os irmãos foram repudiá-lo, mas a gente percebe aqui que depois da ressurreição, pelo menos 2 dos irmãos, né, a gente vê que passou a crer nele e escreveram até sobre ele e sobre o ministério dele. Reconheceram, né? Sim. Eles viram que tinham que reconhecer, porque era evidente, né? Sim. Os mistérios que Deus agia através dele, né? Então, agora vamos em Atos 1, 13 e 14. Atos. Ó. Então vamos lá. Olha só que interessante, ó. Estando no Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém. A distância é pequena, de uma caminhada. Entrando na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota, Judas, filho de Tiago, e aqui já tinha falecido Judas Iscariote, certo? Aqui tem uma citação dos 12, tá? Dos 12 que não eram mais 12, né? Porque já não tinha Judas, entendeu?
Então a gente tem que entender também, gente, para poder entender essa família de Jesus, a gente tem que saber quem eram os 12, tá? Dentre os 12, tá? Tinha Pedro e André, tá? Pedro e André, eles eram 2 irmãos, tá? Pedro e André, quando Jesus começou a separar os discípulos, né? Pedro e André estavam pescando e Jesus falou: vem comigo. Então, aqui, ó, quando a gente começa a ler, ó, a gente vê Pedro, João, Tiago e André. Esse Pedro e André é o Pedro, tá? O Cefas, o Pedro mesmo, e ele tinha um irmão André. Então, olha só que interessante quando a gente começa a estudar os 12. A gente começa a entender a questão familiar da Bíblia, né? Pedro tinha um irmão, André, muito pouco citado na Bíblia, mas que fazia parte dos 12, né? Entendeu? Então, quem sabia que dentre os 12 tinha um irmão de Pedro? É um negócio que a gente tem que estudar, né? Pedro e André. Você viu o versículo 14? Sim, nós vamos chegar, né? Ah, sim. Tá? Pedro e André, Tiago e João. Tiago e João, 2 irmãos também, tá? Esse João aqui é o João que escreveu Apocalipse, é o João que escreveu o Evangelho de João e as epístolas de João, tá? É o discípulo que Jesus amava, que estava ao pé da cruz quando ele foi crucificado, certo? É o João, tá? Evangelista, diferente de João Marcos, que é o evangelista do livro de Marcos, tá? Então, ó, Pedro, André, 2 irmãos. Tiago e João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu com Salomé. Tá? Lembra daquela história que chega uma mulher e fala: ô Senhor, permita que meus filhos sentem à sua direita, Um à esquerda. entendeu? Aquela lá, tá? É a mãe dos filhos de Zebedeu, possivelmente uma mulher chamada Salomé. Olha só, prima de Maria, mãe de Jesus. Olha como estava tudo ali em família, entendeu? Possivelmente aquela mulher que chegou para Jesus era tia dele, entendeu? Possivelmente era a tia dele. Pediu: sente os meus filhos um à sua direita, à sua esquerda. Ele falou: não cabe a mim, né, decidir isso, mas o meu Pai que está no céu tem que decidir isso. Então, quando você começa a estudar essa relação de parentescos, né, nós passamos a ver que tinha 2 irmãos, Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu com Salomé, tá? E esse Tiago e João era um daqueles 3 discípulos que estavam sempre juntos com Jesus. Se a gente parar para ver, tinha sempre 3 que estavam juntos. Era Pedro, João e Tiago. Eram os 3 que estavam mais próximos de Jesus, tá? Sendo que Pedro é irmão de André e João, irmão de Tiago. Então vamos lá, ó. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, que é aquele Filipe que o eunuco, que batizou o eunuco no livro de Atos, certo? Aquele que foi transladado, de repente ele estava num lugar, ele foi para outro. Alguém sabe do que eu estou falando? Batizou o eunuco e depois foi. Entendeu? Depois ele sumiu e apareceu em outro lugar, no livro de Atos, capítulo 7, tá? Filipe, Tomé, é o, né, que só acredita pôr na mão, né, vendo, né? Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Mateus, tá, é o escritor do livro de Mateus, tá? Tiago, filho de Alfeu, agora aparece um outro Tiago diferente aqui, tá? Filho de Alfeu. Simão, o zelota. Judas, filho de Tiago. Olha só que complicado, hein? Tanto de nome igual, tá? Então todos estavam unânimes, perseveraram em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquela questão que eles estão fechados dentro do cenáculo orando, tá? Olha só quem estava ali, tá? Como é que é interessante, que as portas estavam fechadas e ele apareceu, né? Sem abrir porta, e eles perguntaram: mas como é que ele entrou aqui? As portas estavam fechadas. Então olha só, dentro naquele local estava Maria, mãe de Jesus, tá? Estava esses 11 discípulos, mais os irmãos dele. E algumas mulheres, né? Então olha só que interessante, gente. Você começa, né, trazer isso para a gente começar a entender, né? Naquele momento que ele realmente tinha pedido para que eles não saíssem de Jerusalém até que descesse do céu, né? E eles estavam em Jerusalém esperando essa promessa, né? Eles estavam dentro do cenáculo, uma sala fechada,
né? E tinha os 11 discípulos lá dentro, mais Maria, tá? A mãe dele, algumas mulheres e os irmãos dele. Ó, agora, quando... Já deu a hora. Tá, então vamos só finalizando aqui. Irmãos dele, tá? Quando aparece essa palavra irmãos dele, a Bíblia de Jerusalém, o comentarista mais uma vez fala assim: isto é, os primos de Jesus. Aqui ele nega de novo que irmão é irmão. Mas é um comentário de rodapé, tá? Entendeu? A novela Jesus, quando citou a questão dos irmãos de Jesus, que Maria teve outros filhos, parece que a Igreja Católica repudiou, né? Sim. Esse capítulo, né? É, a igreja, né? A minissérie, né? Que é feita pela. Os católicos já assistiram isso. Porque lá Jesus tinha irmãos. Isso aí aí já entra uma briga da igreja protestante com a igreja católica, né? Porque a católica fala que não teve, mas a protestante fala que teve. Certo? Certo. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem esclarecido. Bem esclarecedor o assunto, né? Então eu acredito que quem participou, né, Gabriel, passou a entender melhor agora esse conceito de família. Esse estudo que o Luiz Aurélio fez, pastor, foi um estudo que ele fez e se converteu dentro da Igreja Católica. Da mesma forma que a Trindade começou a incomodar ele dentro da Igreja Protestante, ele começou a perceber essas correlações. Sim. Procurou não sei quantos padres para responder ele, e os padres Não quiseram responder. E aí ele foi sozinho, começou a procurar a igreja. Então, isso é muito bom, porque num estudo desse aqui, ó, nós gastamos aqui 1 hora, um pouquinho mais. Mas qualquer pessoa que te perguntar, a partir de hoje, você vai saber responder, abordar esse assunto. Sobretudo da sua própria casa. O que é irmão em grego, o que é primo em grego. Exatamente. Hoje ficou muito claro. Nós abordamos até as palavras no grego. Foi ótimo, a abordagem foi ótima. Nós vamos encerrar. Mais algum detalhe que queira explanar para fecharmos? Se tiver alguma dúvida, pastor, traz no próximo show. Sim, também podemos abordar, né? O que você perguntou? Não, você só vendo o versículo. Não reparamos não. Mais Para algum os seus comentário? próprios. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fala não usa para O senhor quer abordar mais algum detalhe para fechar? Vou ler o último versículo aqui em Mateus 27. Mateus 27. Essa aqui eu acho que é a maior mancada que a Bíblia de Jerusalém aqui, eu acho que é o maior tiro no pé que ela dá aqui, ó. Por exemplo, Mateus 27. Mateus 27, 55. Quando Jesus foi crucificado, vários evangelistas, né, 3 evangelistas, se não me engano, citam a passagem das mulheres ao pé da cruz, que está a mãe dele ali, entendeu? Junto com o discípulo que ele amava, que é o João, que a gente já viu aqui, evangelista, um dos 12 também. Então tem uma passagem aqui que fala assim, ó, tá ali Jesus crucificado e fala: estavam ali muitas mulheres olhando de longe, haviam acompanhado Jesus desde a Galileia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui ele cita 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, como eu falei, que é a Salomé, casada com Zebedeu, a tia dele, a que pediu lá, deixa de sentar, né? Ou seja, ela chegou para o sobrinho dela e falou: deixa os seus primos sentar um do seu lado. Ele falou: não cabe a mim decidir isso. Entendeu? Mas aqui, olha o que eu quero dizer. Onde que está o tiro do pé da Igreja Católica? Estavam ali muitas mulheres olhando de longe, haviam acompanhado Jesus. Então eles citam 3 mulheres, entre elas, número 1, Maria Madalena, número 2, Salomé, e número 3, Maria, mãe de Tiago e de José. Dessa aqui que eu quero falar.
Quando a Bíblia de Jerusalém cita Maria, mãe de Tiago e de José, ela coloca um versículo aqui para a gente buscar, para saber quem é essa Maria, mãe de Tiago e de José. E eles jogam exatamente naquele versículo. Mas não é ele o filho do carpinteiro? Não chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José? Está me entendendo? Essa Maria, mãe de Tiago e de José, a própria Bíblia coloca um versículo que joga naquele primeiro versículo que a gente... Correlaciona. Então, a Bíblia de Jerusalém fala que a Maria, mãe de Tiago e de José, é a Maria que está lá em Mateus 3. É a mesma. Entendeu? Então aqui é o maior tiro do pé que a igreja romana coloca aqui. Quando fala das 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé, e tem aqui uma Maria, mãe de Tiago e de José. Nota de roda, a referência lateral aqui manda a gente voltar lá em Mateus 13, 55, para saber quem é essa Maria, mãe de Tiago e José. É aquela lá. Não é esse o filho do carpinteiro? É Miriam, mãe de Jacó e de José. Exatamente, mãe de Yeshua. É verdade. Muito bom, né? Muito interessante. Amém? Eu creio que foi muito proveitoso. Foi uma bênção. Mateus 27. Nós estamos aí abertos a sugestões para o próximo Shiur, da semana que vem. 27. Podem sugerir temas. Eu quero agradecer a todos que passaram por aqui, que assistiram ao vivo, aos que vão assistir ainda. Um shalom a todos. Eu sou o Rocha Marco Antônio e que todos são bem-vindos aqui aos nossos estudos da quarta-feira no Shiur. Quero agradecer ao Dr. Luiz e a todos que participaram com comentários, com sugestões, com dúvidas, e que o Eterno de Israel possa estar sobre cada um de vocês, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.